O que seria maturidade? Será que a gente pode comparar isso daí com um fruto? Conforme o fruto está verde, ele vai ficando maduro. Ele é um fruto maduro? Hã? Seria o fruto. Adquirindo experiência até chegar a ser maduro. Eu acho que eu não sei se foi eu que apertei aí ou vocês. Queria que voltasse. Aí, maturidade cristã. Esse é o título do livro, e aí a gente vai perguntar, né? Eu que me embananei aqui, estava certo lá. Qual o significado de maturidade? Vamos ver o que diz o dicionário? Olha, maturidade, eu coloquei um desenho aqui de alguma coisa que vai crescendo. Lançou a semente, tem o primeiro estágio, segundo, terceiro, e vai crescer mais. Maturidade, mais ou menos dentro do que o Costa falou, é um crescimento. Mas vamos ver aqui que o Aurélio, vocês conhecem o Aurélio? Conhece o Flávio Aurélio? Não conhece, não? Não tem nenhum Aurélio lá na Embraer? Não é do seu tempo? O Aurélio Holanda, né, ele fez um dicionário. Ele diz assim lá que maturidade é a etimologia da palavra revela. A etimologia da palavra revela, conforme o dicionário eletrônico do Aurélio Holanda, de 2004, que maturidade vem do latim, da palavra maturitate, que tem o mesmo significado de madureza, estado do que está maduro, do fruto que eu falei, ou seja, plenamente desenvolvido, indivíduo prudente, certo? Alguém que vai pensar suas atitudes, como ele vai agir, é um cara prudente, ponderado, pensa no que vai falar, perfeito, tem perfeição, excelência, primor, firmeza, precisão. Será que é fácil ter maturidade? Hã? Será que maturidade tem a ver com a idade? Também não. Será que, por exemplo, pastor Djalma, nos seus altos, dos seus... tenta aí, né? Não vou falar aí se é 90, se é 80, mas é tenta. Será que ele é um sujeito maduro? Mais maduro que você. E será que, por exemplo, o Guilherme que está lá em cima, talvez seja o mais novo nosso aqui, ele não tenha tanta maturidade assim? Será que a gente pode fazer essa diferença? Hã? Não pode? A idade, então, que manda? Ou não? O Guilherme pode ser mais maduro que o pastor Djalma, em determinados assuntos. Sim. Então, maturidade varia de pessoa para pessoa, ok? Vamos seguir. Cara que sabe, cara, você faz raiz quadrada aí, já é engenheiro. Qual o significado de maturidade cristã? E agora? Crescimento na palavra. Quem mais? Esse microfone aí precisava rodar aí, está muito parado aqui. Quem me fala aí que seria maturidade cristã? Qual o significado de maturidade cristã? Levanta a mão que o Costa quer andar. Vamos pôr um patins nele aí para ele rodar. Ninguém quer falar? Vou ter que chamar. Alberto, maturidade cristã. Maturidade cristã é o estágio que a pessoa ela atinge no seu relacionamento com Cristo e com as pessoas dentro da sua comunidade cristã. Legal. Então vamos seguir aqui. Maturidade cristã. Olha só a definição. É trocar a mentalidade carnal para a mentalidade de Deus em sua palavra. Lendo a palavra de Deus... Agora, se você quiser sentar, ó, Costa, vou dar uma segurada. Não vou fazer pergunta. Lendo a palavra de Deus, você vai começar a trocar o seu vocabulário carnal pelo seu vocabulário espiritual. Pega alguém novo convertido. Né? O cara pega, fala um monte de coisa que todo mundo. A hora que ele se converte, começa a vir na igreja, começa a ler a Bíblia, que a pessoa fala, o cara está falando diferente. Ele não era assim. Vocês já viram isso ou não? Talvez vocês, muitos que estão aqui, passaram por isso. Não nasceram na igreja, vieram do mundo e vocês passaram por isso. Né?
Inclusive, aí, agora em janeiro, nós vamos ter uma meditação aqui no domingo sobre isso. Quanto mais uma pessoa é madura, mais ela depende de Deus e menos depende dos homens. É verdade? Entre nós aqui, isso é verdade? Faz parte da sua vida isso? Ou quando acontece alguma coisa, você já vai logo, vou marcar o psicanalista, vou marcar o psicólogo, vou me aconselhar, preciso conversar com alguém que vai me ajudar. Ou você vai buscar na palavra de Deus a resposta para aquilo que você está passando. A maturidade cristã está intimamente ligada ao nível de relacionamento que a pessoa tem com Deus. Pode ter crente que vai passar por uma dificuldade, por alguma coisa, e ele vai no psicólogo. Não está errado. Mas se ele for buscar Deus, talvez Deus vai ajudar ele mais. Ou então Deus vai direcionar ele para um psicólogo, para um psicanalista, para que ele possa ser cuidado ali também. Pode ser os planos de Deus. Maturidade cristã é uma necessidade urgente, tanto para os novos, quanto para os mais antigos seguidores de Cristo. Será que estudar a Bíblia, para buscar maturidade, é só para quem está se convertendo? Para quem está frequentando a classe do pastor lá de Novos Convertidos? Será que nós não precisamos fazer isso também, todo dia? Cada vez mais? Quantas vezes o senhor já leu a Bíblia, pastor Djalma, o senhor lembra? Inteira? Todo ano. Joia. E cada vez que o senhor lê, o senhor aprende uma coisa nova, certo? Os crentes normalmente cessam seus trabalhos quando vem um novo seguidor, ou um novo convertido, sendo batizado, e deixam de acompanhá-lo no processo de aperfeiçoamento espiritual até a maturidade cristã. Não é verdade isso? Você faz a classe do pastor, tem a Simone aqui, tem o Guilherme, tem a Sandra. Aí você fez a classe do pastor, fez aqui, passou na profissão de fé, tudo, batizou, já são crentes maduros, toca a vida. Será que a gente não precisa fazer estudo com eles, não precisamos continuar com eles, conversando mais? Eles estão integrados na igreja, naturalmente a integração deles vai ser aqui, mas muitas vezes tem pessoas que precisam ser acompanhadas. Não é lar cristão, tem várias coisas que depende de ajuda. Mas qual que é o nosso trabalho? Já está lá com o pastor, já está sendo discipulado, então acabou. Agora é com ele. A pessoa já tem o Espírito Santo na vida dela que vai guiar, mas se ele tiver alguém que possa ajudar nessa caminhada, é muito mais fácil. Essa é uma das razões porque a maioria das igrejas crescem pouco. Batizou, deixou. Pensa rapidamente aí, você que é crente mais antigo aí da igreja. Quantas pessoas você viu batizar e não está aqui? Lembrei de duas aqui, só pensando aqui agora. Pensa quantas pessoas você viu batizar e não está aqui no nosso meio. Não vem de domingo, não vem nada. E batizou ano passado. O título da o estudo hoje é O Discípulo e o Estudo da Bíblia. O livro é Maturidade Cristã. Nós fizemos um apanhado que seria Maturidade Cristã. A cada quarta-feira vai ter um estudo aqui. O estudo de hoje é O Discípulo e o Estudo da Bíblia. Será que como crentes, depois que a gente se converte, que a gente tem certeza do que Jesus Cristo veio ao mundo, o que Ele fez, que a gente tem certeza de salvação, a gente precisa continuar estudando a Bíblia? Por que a gente precisa? Vou perguntar para o Pimentel agora, leva lá, faz favor, Costa, leva lá. Por que precisa continuar estudando, Marcão? Porque a Bíblia é o nosso manual de regra e fé, né? E Deus fala com a gente, mesmo através da Bíblia. Toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente está cada dia aprendendo mais, né? E lendo, a gente vai chegar no auge da maturidade. Passa para a Claudinha, vamos ver se a Cláudia acha que precisa continuar estudando a Bíblia. Depois que se converteu, batizou, vem na igreja, não pode só ficar de quarta e domingo quando o pastor lê aqui? Não. Não? Continuar lendo a Bíblia sempre, todos os dias. Porque ela se renova cada manhã e cada vez que você lê, o Senhor fala de modos diferentes com você. Eu estou lendo, vou passar já, Brás. Eu estou lendo lá do começo, de Gênesis.
Quantos estão fazendo a leitura da Bíblia toda iniciaram? Ó, tá faltando gente aí, hein? Tem tempo ainda para começar. Eu estava lendo lá hoje Lia e Raquel, né? Tem coisas que já tinha esquecido que tinha acontecido. São detalhes que tinham ali que você vai esquecendo. Então, é interessante. E eu estou lendo agora na NVI, na Nova Versão Internacional. Então, você vê que as palavras são diferentes. Você vai lembrando de coisas. Então, não tem jeito. Você tem que ler todo ano para que você vá crescendo espiritualmente. Irmão Brás. O irmão Brás vai falar que não precisa ler a Bíblia, tenho certeza. Nós só alcançamos a maturidade cristã se nós lermos a Bíblia cotidianamente. Se você fizer uma pergunta aqui, quem lê a Bíblia todo dia, faz essa pergunta para ver. Não vou perguntar não. Mas lendo a Bíblia e mais algumas coisas que nós vamos falar que a gente vai alcançar a maturidade. Mas é por esse caminho aí. Vou pedir para o Guilherme colocar um texto bíblico, Salmo 119, 18 e depois o 105. A gente vai ler todo mundo junto, sentados mesmo. Salmo 119, 18 e depois o versículo 105. Vamos todo mundo ler esse versículo? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O 105 eu acho que todo mundo sabe desde quando é criança. Pelo menos na minha casa foi ensinado lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. 5 objetivos que todo discípulo deve almejar em sua vida cristã. Pastor Djalma, o senhor é um pastor já jubilado, o senhor é discípulo ainda de Jesus? O senhor ainda é? Então tá bom. 5 objetivos que todo discípulo deve almejar em sua vida cristã. Todos nós que aceitamos a Cristo, nós somos discípulos de Jesus. Então vamos ver quais que são esses 5 objetivos, que nós sabemos, mas às vezes nós esquecemos. O primeiro, adquirir conhecimento prático da palavra de Deus. Depois nós vamos ver cada um desses aí detalhadamente. O segundo, estudar a palavra de Deus separando um tempo para leitura e meditação. Terceiro, leitura bíblica anual. Se esforce para se programar e ler toda a Bíblia todo o ano. Pastor Djalma que lê a Bíblia todo ano. Quarto, interpretar corretamente a palavra de Deus e aplicar na sua vida diária. Quinto, identificar no texto bíblico a mensagem de Deus para a sua vida em todas as áreas e aspectos. Será que a gente consegue achar isso na Bíblia? Um texto que vai falar para a gente em todas as áreas da nossa vida e aquilo que nós estamos vivendo? Será que a Bíblia sabe disso? Será que ela pode falar alguma coisa de engenharia para mim, Costa? Pode falar alguma coisa para você? Pode. A relação discípulo e a Bíblia envolve ler, né? Leitura, ouvir, estudar, meditar e memorizar a palavra de Deus. Como que a gente consegue memorizar a palavra de Deus? Você viu o pastor Alexandre, ele está fazendo coisa aqui, você solta um assunto, ele fala, coloca aí, 1 Daniel 1,17, ele puxou na escola bíblica aí e tal. Se bem que a gente ia estudar recentemente, mas tantos outros textos que ele puxa na hora. É porque ele é pastor? Não, porque ele medita na palavra de Deus. Não é porque ele é pastor que encheu a cabeça dele com os versículos. Ele medita, ele estuda, ele está guardando. Cada um na sua profissão provavelmente tem várias coisas guardadas que você usa constantemente. Né? Então você medita e você consegue memorizar aonde os textos estão. E isso é uma coisa que os discípulos devem fazer. Por quê? Situações que você vai passar durante o seu dia, que às vezes aquele versículo vem na tua mente. Vai te ajudar muito. Quantas vezes já aconteceu isso comigo e talvez com os irmãos também. Você está falando, alguém está vivendo uma situação. Você tem um versículo memorizado na tua mente e você coloca, você evangeliza aquela pessoa. São várias as alternativas que nós temos para usar o versículo memorizado, para falar de Deus, para nosso uso próprio, para resolver uma situação que a gente está vivendo. Um dos métodos mais eficientes para o estudo da palavra de Deus é o método indutivo, que contém 3 partes. A primeira, observação dos fatos, interpretação do texto bíblico
e aplicação, né? O que é a observação dos fatos? Vamos ver. Observação dos fatos. Fazer uma leitura cuidadosa para compreender o texto é essencial. Saber identificar os personagens bíblicos, a época em que os fatos aconteceram, por que aconteceu, aonde aconteceu e quando aconteceu. Isso é importante? Quando você lê alguma coisa no jornal, numa revista, o jornal hoje é mosca branca, né? Vamos pensar em uma revista, alguma coisa, você vai ler uma coisa, lá em Taboão da Serra, vou pegar aí do Alberto, teve um assassinato lá, não, assassinato é muito forte, não, vou melhorar. Teve algum acidente lá, alguma coisa tal, você está lendo ali, você está imaginando, 2 pistas, tal, sinal é assim, você começa a ler o que o jornalista escreveu ali, você começa a montar na tua cabeça o cenário, conforme aconteceu. Quando eu leio a Bíblia, eu tento fazer isso. Muitas vezes aquilo que eu monto, e depois se eu for procurar detalhadamente, não tinha. Mas eu começo a montar ali. Foi invadir a cidade, tinha muros, não sei o quê. Mas que muro? Cidade não tem muro hoje? Mas naquela época as cidades tinham muro, né? Construiu casas em cima dos muros. Mas como que construía a casa em cima do muro? O engenheiro fica pensando nisso. Aí eu fui ver que o muro tinha uma largura de 3 metros, não sei quanto, as pedras eram não sei quanto. E como é que faz um muro de 4 metros de altura se não tinha concreto lá, Flávio? Como é que faz aquilo? Aí você começa a pesquisar, você vai vendo que a pedra era prensada, aí tudo vai, existiam os métodos ali. Como é que Noé fez a arca e não entrou água dentro? Tá lá, betume, com piche, era uma substância que tinha na época que montou, Deus deu sabedoria para ele fazer aquela mistura, passar na arca e não entrou água dentro. Lógico que Deus estava junto, dando sabedoria e montando tudo aquilo para não ter furado. O Titanic entrou água, a arca de Noé não, né? Ela ficou 40 dias ali. Então, quando a gente lê o texto na Bíblia, é importante que a gente faça essa leitura com calma, cuidadosamente, né? E saiba identificar os personagens bíblicos que estavam envolvidos naquela época. Hoje eu estava lendo lá, tinha Jacó, tinha Labão, tinha Lia, tinha Rebeca, tinha os poços que foram furados, que não podia usar, e várias coisas ali, vai para a planície, vai para não sei aonde. Como é que era isso daí? Marcava a cavarinha ali onde podia usar, o caminho que tinha que sair. São tantos detalhes que você vai lendo e você vai montando aquilo para ver como que funcionava, né? Ou os gados só pegavam o que não era listrado, aí deixava para ele, os puros vinham para cá, o dele cresceu mais que o outro. São coisas que você tem que ir memorizando e não simplesmente ler, ir imaginando como que estava acontecendo. Isso daí está em Gênesis 25 a 30 que eu estou falando. Vamos volta por favor. Saber identificar os personagens bíblicos, né? Você vê o que está acontecendo. Por exemplo, você pega a história do Davi e Golias. O que o Davi foi fazer lá no fronte com os filisteus não está tendo a guerra? O cara não cuidava de pastor de ovelha? O que ele veio fazer lá? Foi levar comida para os irmãos que estavam no fronte de guerra. Chegando lá, tinha um cara lá de quase 3 metros lá, chamando os caras de mariquinha, não tem ninguém para lutar comigo, 2 vezes por dia, né? Você tem que ver como é que era isso daí. Então você tem que ir observando o que aconteceu, quais são os personagens que estavam envolvidos no fato. Vamos lá, Guilherme, melhor você trocar aí. Interpretação do texto bíblico. O que é a interpretação do texto bíblico? É a gente compreender o que Deus fala através da palavra. Muitas vezes você lê, mas você não está entendendo o que Deus está querendo falar para você. Então, uma leitura mais cuidadosa, ou buscar um auxílio de uma outra versão que você está lendo, vai te ajudar a entender isso. Realizar uma leitura atenciosa e cuidadosa da palavra. Saber o significado para a época em que foi escrito. Muitas vezes você vai ler um negócio que é agora, por exemplo, falar que o Davi foi lá, matou um gigante com um estilingue. Imagina você chegar para um pedreiro, que eu já fiz isso, e fui falar para o cara que um cara baixinho derrubou um cara de 3 metros com estilingue. Você acha que os caras deram risada ou não? Falei, contando piada aqui, falei, cara, na época era assim, era fundo, Deus usou ele para que a pedra entrasse no capacete. Até que ele foi ler isso, passado um tempo, Deus falou com ele, o apelido dele virou até Golias na obra, depois, todo mundo chamava ele de Golias. Saber o significado para a época em que foi escrito. Vamos lá, Guilherme. O terceiro. Ainda não.
procurar saber quem escreveu, em que circunstâncias e para quem escreveu. Por exemplo, você pegar a carta do apóstolo Paulo, tem carta que ele está escrevendo lá para os Efésios, para os Hebreus e tal, ele está falando das minhas prisões, no meu priso, não sei, no escuridão. Aonde ele estava? Estava numa masmorra, estava frio, estava preso, acorrentado, só tinha um buraco aberto lá entre as pedras, na rocha, que entrava um pouco de luz de dia. À noite aquilo ficava aberto, era frio, chovia dentro, tinha tudo aquilo lá. Não tinha direitos humanos na época. O pessoal não ia lá cuidar. Era ele só com a guarda romana. Então você tem que entender em que circunstâncias aquilo estava acontecendo. Entender que a Bíblia, em português, é uma tradução do hebraico, do grego e aramaico. Tem alguém aqui que fala uma dessas línguas aí? Hebraico, grego e aramaico? Acho que ninguém nem quer saber, né? Melhor inglês aí o espanhol. Vamos lá, Guilherme. Por isso, é importante observar o sentido original da palavra. Entender que a Bíblia não é um livro comum. Ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e ela é quem nos capacita a entendê-la. Se a gente for falar para algum físico, para algum cientista, como que o mundo foi criado, se ele não for temente a Deus, ele nunca vai acreditar que no princípio a terra era sem forma e vazia e dali veio as coisas. Ele nunca vai acreditar que os bichos foram formados, que Adão deu nome para os bichos, que a mulher foi tirada da costela do Adão, que Deus soprou o sopro de vida dentro do boneco de barro para que o Adão vivesse. Se ele não entender que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus, e ele não crê em Deus, ele nunca vai entender a Bíblia. E tem um monte de gente assim. Vamos ler esses dois textos aqui, ô Guilherme. Quando tiver em vermelho aí, você já puxa para a gente aí. 2 de Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Depois João 16, 13. Olha só, 2 de Pedro 1, 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não foi Lucas, não foi Mateus, não foi João que chegou lá e foi escrevendo a vontade dele. Deus o capacitou eles do que eles deviam escrever. Não foi o apóstolo Paulo que estava lá na prisão, não tinha o que fazer, em vez de ficar telefonando para alguém para dar golpe aí do Pix, alguma coisa, ele pegou lá o papel e foi escrever. Não, Deus capacitou ele naquilo que ele ia escrever, naquilo que aquela carta que ele estava mandando para as igrejas, iam falar para nós hoje também. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, são profecias, são homens que foram usados por Deus para escrever a Bíblia. Pode voltar, por favor. Então, a Bíblia, quando a gente estuda, nós devemos ter essa visão e principalmente que o que a gente está lendo é a palavra de Deus que usou homens, inspirou homens para que eles retratassem no papel aquilo que Deus queria que chegasse até nós. Procurar compreender o texto bíblico à luz do contexto. Para isso é aconselhável que você use um dicionário bíblico, um bom comentário ou uma chave bíblica. Hoje está mais fácil isso, né? Antigamente você tinha que comprar a Bíblia, ou comprava aquelas Bíblias já com dicionário, ou comprava o dicionário. Agora você pega o Google, coloca lá, acha alguma coisa que é confiável e você tem na hora as respostas para tudo aquilo que você tem dúvida. É bem mais fácil hoje. Mas é uma coisa que eu faço. Normalmente você está lendo alguma coisa, você não entende, você vai lá, dá um Google lá, pega uma fonte confiável e vê o que aquilo está dizendo. Tem muitos livros escritos, vê o que estão falando, vê quem escreveu o primeiro livro e busca conhecimento nisso. Tirar a sua dúvida. Quem quer falar? Foi, Marcão. Hã? Não, é um complemento só, né? Você leu, você ficou com dúvida, você vai no Google. Às vezes você não tem um dicionário ali, um comentarista bíblico, no Google você tem várias opções. Uma coisa que facilita muito que eu tenho feito nesses casos, você abre o celular hoje, você tem várias traduções. Muitas vezes você vai ler a Almeida, Revista Atualizada, está falando uma coisa. Passa para NVI, passa para no tempo de hoje, nova tradução hoje, você vai ver que já dá uma clareada legal. Aí você vai ver o que está lendo, você consegue concluir o que está fazendo. E quando ainda assim não consegue, pode pegar comentários bíblicos que tem no Google, lá, fontes confiáveis. Né?
Normalmente, quando eu vou buscar esses comentaristas, eu coloco Batista no meio, Igreja Batista, para ver alguém do meio nosso que escreveu alguma coisa. Mas tem muita coisa de presbiteriano que também é bom. Vamos lá, Guilherme. Depois de uma leitura atenciosa e a interpretação correta, o discípulo deve aplicar esses ensinamentos à sua vida. Vamos ver como é que a gente faz essa aplicação na nossa vida. Assim como toda teoria necessita de prática, e isso pode levar para todos os setores da nossa vida, a palavra de Deus também necessita de prática, pois sem obras a fé é morta. Vamos ler Tiago 2,14? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Volta lá, Guilherme, naquele que estava. Deixa aí um pouquinho. O que os irmãos acham? A gente lê a Bíblia, pega os ensinamentos, vem na escola bíblica, a gente aprende aqui na escola bíblica, e a gente faz o que com eles? Se aplica aonde? Oi? No dia a dia, esse é o certo, né? Mas muitas vezes a gente guarda para nós, ou muitas coisas que nós aprendemos, nós até esquecemos quando aparecem as dificuldades da nossa vida. Quantos textos tem que Deus fala que está cuidando de nós? Hã? Quando você vai lembrar daquele salmo assim, Deus não dorme, mas daí apareceu o problema que você fez, entrou em desespero. Talvez você esqueceu de falar. Naquele momento de clamar a Deus, de orar, você já entrou em desespero. Há alguns que falam até palavrão na hora que acontecem as coisas. E eu já vi isso. Fala assim, que negócio é esse? Né? A pessoa chega na hora e já solta. E muitas das vezes esquece que Deus, se aquilo está acontecendo, será que Deus não sabia que ia acontecer? Tem um versículo lá que fala que não cai um fio de cabelo, se não for da vontade dele. Pessoa, saber que Deus sabe quantos fios de cabelo a gente tem? Saber quantos é os grãos da areia que tem nas praias, saber o volume de água dos oceanos. E muitas vezes a gente lê todas essas coisas, que, por exemplo, pega uma coisa tão simples, que nós estamos lendo lá em Gênesis, que Deus criou o mundo, como foi feita a criação, uma coisa tão menor que acontece com a gente esquece. Vamos buscar recursos em outras fontes, né? É difícil a diversidade. Doença é difícil, problemas financeiros, desemprego, tantas coisas são difíceis. Mas a gente precisa saber que tudo tem um propósito de Deus para a nossa vida. Não é fácil atravessar eles. Eu não sei se vocês têm TikTok. De vez em quando eu entro lá, eu estou vendo que os caras estão fazendo uma campanha. Agora eles vão no aeroporto, está de Guarulhos, um outro aí que eles estão fazendo. Alguém que está indo viajar, ele pergunta, para onde você está indo? Qual que é o motivo da sua viagem? Quanto você está gastando, né? E no final ele fala assim, se você pudesse deixar uma mensagem para alguém que está passando por uma dificuldade, o que você falaria? Eu não achei nenhum crente por enquanto ali. O pessoal, tudo não crente. Mas ele fala assim, aguenta firme que vai passar. Nenhuma tempestade, nenhuma coisa ruim vem na sua vida que vai durar perpetuamente. Gente que não é temente a Deus está falando ali, pelo jeito deles. Pode ter sido que um está disfarçado ali, está falando isso. Mas quase 100% do que eu ouvi, não sei quantos eu vi ali, eles falam que aguenta firme, que o tempo ruim vai passar e dias melhores virão. Ainda mais nós que servimos a Deus, então. Aplicar a mensagem, o que a gente lê na Bíblia, a nossa vida, é uma coisa que a gente precisa praticar, né? E como que eu posso fazer isso? O que eu devo observar para praticar isso? Como que eu vou fazer isso para aplicar aquilo que eu li na Bíblia na minha vida? Segunda pergunta, qual a mensagem de Deus para mim hoje? Talvez nesse estudo aqui, não sei o que Deus pode estar falando para você. Talvez nesse estudo aqui hoje tenha uma mensagem para você de Deus, de alguma coisa que você possa estar vivendo. Qual advertência devo observar? Preciso obedecer algum mandamento? Há um princípio eterno? Há uma promessa que eu devo tomar posse de tudo que eu leio na Bíblia? Essas perguntas aí estão relacionadas àquilo que a gente lê na Bíblia. Vamos começar a esmiuçar algumas delas. Troca aí, Guilherme, por favor.
Qual é a mensagem de Deus para mim hoje? Olha só o que a gente estava falando aqui. Para cada situação de sua vida, Deus tem uma mensagem específica. Procure descobri-la de coração aberto através do estudo da palavra de Deus. Eu não sei o que você está vivendo hoje, não sei como está a sua vida, não sei quais são, na virada do ano, o que você pediu para Deus para 2024. Mas você deve buscar na Bíblia a resposta disso e também em oração, para que Deus vai falar com você qual é a vontade dele para a sua vida. É assim que as coisas funcionam, para quem teme a Deus. A gente não pode sair agindo sem a gente fazer, não é? Não tem o texto lá que fala, amanhã eu vou fazer isso, depois da manhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou fazer aquilo também. Vai fazer se Deus quiser que você faça. Se for da vontade de Deus, que você faça, né? Se Deus assim permitir. Precisa obedecer algum mandamento? Do que a gente lê na Bíblia, tem algum mandamento que a gente precisa obedecer? Os mandamentos que encontramos na palavra de Deus foram dados para o nosso bem-estar espiritual. Sua observância enriquece e prolonga os nossos dias nessa vida. Daqui a pouco nós vamos ver melhor isso. É uma ordem simples, clara e objetiva, dirigida a quem está disposto a cumprir sem qualquer exigência. Troca de novo, Guilherme. Há alguma promessa que eu devo tomar de posse? Tem muitas coisas, tem muita gente aí, mais os nossos irmãos aí que são pentecostais, ele fala, eu tenho posse, Deus me deu a posse disso, tenho posse daquilo, né? Devemos entender que há algumas promessas na Bíblia que foram feitas para uma determinada época, para um determinado povo. Exemplo, a vinda do Messias. É para nós hoje? Qual que é para nós? Jesus volta a segunda vez, aquela resposta ali. Porém, há promessas que dizem respeito à esperança futura. Qual seria? A volta de Jesus para nos levar. Vamos trocar. Mas há promessas que dizem respeito à nossa esperança presente. Como, por exemplo, a oração que Jesus promete atender mediante a fé dos discípulos. Vamos ler Marcos 11, 24. Projeta, por favor, Guilherme. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que receberdes e será assim convosco. Se for da vontade de Deus para a nossa vida, o que a gente estiver pedindo, se Deus só tem coisas boas para nós, os irmãos concordam? Ele não vai dar para a gente coisas que a gente não precisa, a não ser que seja para a gente aprender alguma lição, alguma coisa que nós temos que caminhar. Mas as promessas que Deus nos dá são coisas boas, e no pedido de oração, aquilo que a gente pede, se for segundo a vontade dele, nós vamos ser atendidos. Vamos lá. Qual advertência devemos observar? Ao estudar as bem-aventuranças, por exemplo, encontramos uma série de valores espirituais, emocionais e práticos, com clara demonstração de que eles ajudam os discípulos a serem pessoas realizadas. Vamos ler 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Volta lá no texto, por favor, que estava antes. Então, qual advertência nós devemos observar? As advertências que Deus está colocando para nós. Todas as coisas a gente pode fazer. Quando alguém chega para você e fala assim, ô Costa, você não bebe? Você fala que não bebe, mas por que você não bebe? Você nunca bebeu. Eu falei, eu não gosto. Não fa... Ah, você não pode beber porque você é crente? O que você responde? Mas como você responde? Por várias vezes, no tempo de faculdade, né, festa que tinha, não participava, os caras falavam, você não vai porque você é crente? Eu falei, também. Eu não vivo nisso daqui. Ah, mas não pode. Eu falei, não, todas as coisas me são lícitas, mas não vai me agradar ir lá, não vai me fazer parte de fumar, beber, fazer muitas coisas que vocês vão fazer lá. Não fazem falta para mim isso. Se você está junto lá, você fuma porque os outros estão fumando, é verdade, o ambiente fica fechado. Então, várias vezes eu usei essa resposta dizendo, eu posso fazer tudo, mas nada que eu vou fazer vai ser bem para mim. Né? Nem tudo que eu vou fazer vai fazer bem para mim. Há algum princípio eterno nas
nas leituras, nas escrituras, quando a gente lê, as leis que governam o nosso relacionamento com as coisas e pessoas e que contribuem para o nosso bem-estar espiritual, físico e emocional, estão relacionadas com aquilo que a gente lê na Bíblia. As leis, o que está falando na Bíblia, vão nos direcionar nesse relacionamento com as pessoas, com as coisas, e vão contribuir para o nosso bem-estar de vivendo aqui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que você buscar na sua vida é o que você vai ter lá na frente, né? São leis que governam. Você não precisa ser crente, também pode não ser mundano. Tem pessoas que não são nada, não fazem nada. Mas tem princípios, tem coisas que eles buscam na vida que ele não vai fazer bem para ele, né? Vamos lá? Conclusão. O discípulo deve estar diariamente disposto a aplicar em sua vida o que foi estudado na palavra de Deus. Se você lê a Bíblia diariamente, ou que seja esporádico, aí o certo é você ler todo dia, ter um momento de comunhão, né, tirar aí uns 20, 30 minutos por dia, ler a Bíblia, orar, falar com Deus, você ter esse momento de devocional. Se você fazer isso e você não aplicar isso na sua vida, alguma coisa está errada. Assim, concluímos que o estudo da Bíblia é indispensável para o discípulo, para a sua vivência espiritual e sua saúde física e mental. Os irmãos concordam com isso? Ou a gente só deve estudar a Bíblia quando a gente vem para a escola bíblica? Ou quando as coisas não estão muito bem, como diz o pastor Alexandre, deu ruim lá. A gente tem que estudar a Bíblia, ler a Bíblia todo dia, né? Muitas vezes você está lendo Gênesis lá, não tem nada a ver, né? Labão enganou Jacó, que não era a Rebeca, era a Lia, porque bem era mais velha, depois mais nova. Tudo isso daí tem um ensinamento, né? Você tem que ficar esperto que tudo isso daí tem um ensinamento que você pode tratar na sua vida. A forma que você negocia com pessoas. Você pode tirar ensinamento de todas essas coisas da sua vida. Então, não pode ser uma simples leitura. Tem que ler e saber aplicar aquilo que Deus está colocando no seu coração, né? Deus usa os textos bíblicos, a palavra dele, para falar com a gente.